A memória que ainda tem, os avós sempre foram feirantes e tinha por hábito, depois da escola, ir para a feira ajudar minha avó. Minha avó era aquela senhora que vendia temperos, mel, couro. Então, a memória que eu tenho é que sempre na abraçava ela, ela estava de avental e cheirando a tempero. Hoje, ela já é falecida e sempre que eu vou a um carro, no feira, no mercado, alto cheiro, orégano, couro, mel, qualquer tipo de tempero, eu tenho a memória do coração da minha avó. E a memória que ele tem é uma memória de criança. Eu lembro que meu pai levou eu e meu irmão para ir ao cinema assistir o filme, não lembro. Eu estava muito triste, a gente também me pagava em casa, camisa, assim. Só que o cinema estava muito cheio. E a gente sentou no corredor assistindo o filme. A gente sentou no corredor, e lembro também, quando a gente voltou para casa, a minha irmã era recém-nascida. Eu lembro da luz da cozinha, estava muito bonita, que minha mãe fez pizza e estava tão bonita a luz da cozinha, estava tudo escuro, sabe? Essa memória que habita. A memória que habita. Eu nunca fui criança de carro, né? Mas e a gente fazia então na casa de alguém para vingar, nesses momentos a gente pode partir da água em carroça para sair da rua, na água, fazendo energia, caixa de bastão, borracha de carro, a memória que eu tenho é sempre brincar na rua e sair com marcas de histórias para contar. Uma dessas marcas é brincar no morro, de ficar deslizando assim na pedra, com garrafa de papelão e depois sair com o chão te rasgando por causa da traição. Outra também é ficar brincando na minha rua mesmo, que era uma ladeira, e tropeçar várias vezes e ficar com cicatrizes no rosto. Teve uma vez que eu fiquei tão feia que eu fiquei com a lace da testa e a lateral aqui toda marcada. Mas são histórias, é uma criança bem vivida, né? Teve uma vez que eu estava brincando e a minha avó chegou, eu fiquei tão feliz que eu saí correndo para abraçá-la e eu simplesmente saí rolando. Então, essa é a memória que é muito linda. Meu nome é Rayane Flaviano. Eu tenho várias memórias de infância, mas eu acho que uma em especial, assim, porque eu estava na casa da minha madrinha, e ela gostava muito de uma música da época, né, chamada Automatic Lover. E aí, cantando essa música, nossa, cantava tudo errado, né? Que a música era em inglês, era uma molequinha, não sabia, não falava português. E aí, o que aconteceu? Eu estava na casa dela uma vez, brincando lá, e aí, sempre que o rádio estava ligado, tocava essa música, eu corria, eu ficava dançando e tal. E aí ela uma vez chegou pra mim e falou, olha, eu vou sair, você fica aí e eu não vou demorar. Mais tarde eu tô de volta. A memória que ainda vive em mim é uma memória que eu tenho de uma festa de infância, no qual eu fiz uma visita
minha mãe, no caso, né, fez dela da Hello Kitty. E aí ela pediu para ele que eu comprasse umas coisas no mercado, né, com uma canoinha que era mais velha que eu, ela tinha de 7 anos. E aí nós fomos, só que essa minha prima era muito, assim, bagunceira, né? Na verdade, ela devia ser uns 5 anos mais velha que eu. Daí nós fomos de bicicleta e aí ela me carregou. Só que nessa dela querer correndo, né, ela fez a bagunça, eu acabei caindo, machuquei no rosto. E quando eu voltei, né, minha mãe com 2 minutos, mais, só que eu fiquei com a cara toda banhada, né, só que 7 anos eu não tinha. E essa não era que eu tenho. Eu tenho uma lembrança também bem bacana de infância, assim, né? Eu estava na minha mãe, aí foi uma amiga dela lá, me visitava. E elas conversando e tal, aquela coisa toda, né? E era um mês de dezembro, né? Nosso aniversário em dezembro. E a colega dela, um pouco antes de ir embora, perguntou pra mim: o que você. Seu aniversário está chegando. O que você gostaria de ganhar no seu aniversário? Aí eu falei, porque minha mãe já tinha me instruído, né? Naquela história de dar a resposta, né? E educadamente, não precisa se importar, qualquer coisa tá bom, não sei o quê. Aí eu fui e falei isso, né, pra amiga dela, não, qualquer coisa, o que a senhora quiser me dar, tá ótimo e tal. E minha mãe, os olhos brilhavam, assim, aquela cara de felicidade, ufa, esse é o meu garoto, garoto educadinho e tal. E aí tá, aí a moça foi embora, a amiga dela, e ela pegou minha mãe e falou: olha, eu vou aproveitar que a tia Conceição, que era amiga dela, né, que eu chamava de tia também, que a tia Conceição tá indo embora e eu vou no mercado. Eu falei, tá ótimo. E aí ela foi e saiu também. Eu sabia que ela ia demorar no mercado, entendeu? Aí eu fui, dei um tempinho, dei um tempo pra a amiga dela chegar em casa, porque a amiga dela morava perto, né? Aí eu fui rapidamente, corri na bancadinha onde ficava o telefone e do lado tinha um caderninho, né, com a agenda, né, como se fosse a agenda telefônica, né, só que tudo escrito à mão, né? Hoje em dia é tudo eletrônico, né? Naquela época a gente tinha um caderninho, né, com todos os nomes ali, os telefones. Procurei o nome da amiga dela, aí liguei, aí ela atendeu. Eu falei, olha, a senhora tinha perguntado o que eu queria de presente e tal, né? A senhora lembra? Ela pegou e falou, claro, eu lembro. Eu falei, pois é, então, eu queria um gravador. Eu era louco por um gravador, né? Pra gravar as músicas da rádio e tal, né? Aí eu peguei e falei, eu queria um gravador. Um gravador tá ótimo, então tá bom. Eu falei, mas olha só, a senhora não pode comentar com a minha mãe que eu pedi um gravador não, tá? Ela riu e falou, não, tá bom, pode deixar que fica só entre a gente. E assim foi, quando chegou no meu aniversário, eu ansioso e louco pra amiga dela chegar logo, porque eu sabia que a lista era o meu gravador. E aí a amiga dela, quando tocou a campainha, né? Toda hora que tocava a campainha eu saía correndo, falava, é ela, e não era. Aí tocou a campainha, eu saí correndo, era ela. Nossa, aí quando eu bati o olho na mão dela, aquela caixa de presente, eu falei, aí ela me entregou e eu fazendo de conta que não sabia de nada. E a minha mãe, naquelas coisas, né, de mãe, o que será? O que será? Aí ela, não sei, vamos ver. Abri a caixa, nossa, aquele gravador. Eu olhei pra cara dela, mas eu dei um sorriso, sabe? Eu acho que o sorriso da criança é o mais feliz do mundo, né? E ela também olhou pra mim também com aquela cara de felicidade, né? Por ver a minha felicidade ao ganhar aquilo, né? Aquele presente que eu queria tanto, né? E até, bom, minha mãe já falecida, né? Foi embora sem saber do nosso segredo, né? A amiga dela guardou o segredo e minha mãe foi embora sem saber que eu tinha desobedecido a ordem dela e acabei pedindo sim o presente que eu queria para a amiga dela.
Quando criança, perto da minha casa existe um morro, o Morro das Palmeiras. Eu gostava de ir lá com os meus irmãos e colegas vizinhos. Rafael, Vitor, eu tô indo lá no morro brincar. Vocês querem ir comigo? Ah, tá bom. Vou esperar vocês. Ó, eu não vou levar meu chinelo. Eu também não vou olhar o de ninguém. Sumir já sabe, mamãe vai descer o cacete. Pra ser mais exato, em janeiro. As chuvas de janeiro. As chuvas de janeiro era tão bom. Esse morro era grandão, tão grande, mas tão grande, que parecia tocar nos céus. Na sua direita tinha uma ribanceira. Era onde a gente brincava, escorregava e se sujava de barro. Caraca, olha o rosto do Rafael, tá todo sujo de lama de barro. Se você botar mais um pouquinho de barro aqui, mais um pouquinho de barro ali, vai ficar parecendo um monstro. Ah lá! Ele virou um monstro! Corre do Rafael! Se esconde dele! Ele vai pegar a gente! Corre dele! Se esconde! Ah lá! Passou correndo. Nem me viu. Vai ficar com a cara toda suja de lama de barro. Eu lembro da gente deitar no chão de lama de barro e ver a chuva cair. O sol batendo no rosto. Sensação boa. A gente não precisava nem de papelão ou garrafa PET. Subíamos o morro até o pico mais alto. Um pouco mais para dentro da direita, um lá. Um não. 2, 3, 4, 5.
lagos. Tinha lago da cor azul. Tinha lago da cor verde. Tinha lago da cor cinza. E tinha lago da cor lama de barro. Lá de casa, ouvíamos sempre muito barulho e uma fumaça preta no céu azul. Minha mãe dizia que a gente não podia ir lá. E esse lá tinha um nome: Areal. Eu descobri o nome. A gente nem foi no lá. Lá ficavam os homens mal encarados do meu bairro. Eles faziam a contratação dos meninos de lá também. Só que eles estavam com os meus carrinhos, com os meus brinquedos. Só que agora os meus carrinhos e os meus brinquedos estão muito grandes e fazem muito barulho. Logo, essa tal suposta empresa de mineração não durou muito tempo. Acabou falindo. Só que os meus carrinhos, os meus brinquedos ficaram lá abandonados. Vou dizer uma coisa para vocês. Meu sonho é poder ir lá brincar com eles. Minha mãe dizia que a gente não podia ir. Porque o Marcos, filho da vizinha, ele morreu afogado no Lago Azul. Às vezes que descíamos, de longe se tinha uma casa, ou quase uma cadeira no portão e muito mato em sua volta. A verdade é que eu não sei se existia uma casa ali ao certo. O mato era tanto, a gente mal conseguia vê-la. O teto da casa eram as trepadeiras, que juntas a protegiam nos dias de chuva. Tinha pé de bananeira, tinha pé de coco, tinha pé de acerola, tinha pé de uva, e tinha mato, muito mato em sua volta. Dizer uma coisa para vocês? Eu já quis ser o chão, para que as árvores pudessem crescer em cima de mim e os rios corressem sobre as minhas feridas. Eu vi as folhas das árvores caírem e não fazerem arraste. Talvez eu tenha muito que aprender com o que eu chamo de mato. A iluminação da casa era pouca. Ali tocava um rádio, sempre na mesma estação. O mato era tanto que ele entrava por um lado da casa e saía pelo outro lado dela. Ali mora um homem, Ari. O seu nome é Ari. Porque
fui embora de casa ainda mulher. Tentei fugir para me encontrar, mas acabei me perdendo de novo. Minha mãe dizia que se caminhasse um pouco mais à frente, eu iria encontrar outros rios, talvez menor. A água escura um pouco barrenta, mas ainda firme. Disse que se eu caminhasse um pouco mais adiante, eu iria encontrar outras rachaduras. Minha mãe dizia que os rios são as feridas da terra. E eu ficava pensando, caramba, vou precisar de muitos palavras para limpar essas feridas. Mas teve um rio, em especial, que eu me apaixonei. E nunca mais quis sair de perto. O Rio de Janeiro. Aqui eu não só encontrei um rio, como eu também encontrei lagos e mar. Dizer uma coisa para vocês? Eu nunca fui no mar. Mas eu acho que muitas das vezes ele me engana. Eu não sei nadar, não. Até que teve um rio que eu voltei a me apaixonar. Porque esse rio fica distante do Rio de Janeiro, fica no interior. Lá eu aprendi a gostar de novo daquele verde, daquele silêncio, daquela cadeira. Naquela, eu ficava sentado na beira do Rio São Francisco, no interior da Bahia. Ele ficava sentado todo fim de tarde na cadeira. Ele nunca falou com a gente. E a gente nunca fez questão, ele é estranho. Eu não sei dizer para vocês porque aquele homem, com o olhar sujo de dor, queria permanecer sentado na cadeira. De fato, eu não sei nada sobre as grandes coisas desse mundo. Sobre as coisas pequenas, sei menos ainda. Quando eu olho para aquela cadeira, eu penso nela. Eu penso na solidão. A solidão do ser, da consciência, da existência. Dos anos para cá, eu venho me aproximando cada vez mais dela. No começo a gente demora a entender o que está acontecendo, como se a gente não quisesse aceitar. Mas aí ela chega bem perto de mim e diz: oi. Viu como ela é? Ela é assim. Sonsa. Quase tímida. Mas no fundo, o silêncio. E eu não sei dizer para vocês se o silêncio e a solidão é a mesma coisa. Mas o que eu queria dizer para vocês é que de uns anos para cá eu amava pessoas em minha volta. Mas com o passar do tempo, a vida tem disso, né? Sabe o lado bom de passar pela solidão? É que hoje eu vejo ela de uma outra forma. Se é que ela tem um. Não é que ela seja a minha amiga, entende? Mas hoje ela está mais próxima de mim. Ela é a minha companhia. Você quer saber o que eu acho da solidão? Eu posso descrevê-la para você. Você quer ouvir? Ela para mim é um grande quadrado. É um pouco escuro. Eu consigo ver tudo em minha volta. No meio tem um pé de goiaba, é alto, verde, tem florzinhas lá em cima. Ela parece um buquê. Você quer? Eu vejo o reflexo dessa mesma árvore em minha volta. É como se ela tentasse me dizer alguma coisa, tentasse me proteger. Até hoje, eu não sei.
seria impossível falarmos da solidão e comentarmos da saudade. Como eu sinto? Eu sinto da minha mãe, que está na Bahia. Eu sinto dos meus amigos. Eu sinto do meu afilhado. Saudade de vocês. A verdade é que eu tô com medo de tudo isso que eu falei pra vocês até aqui agora. E é tão chato quando a gente só quer desabafar e o outro não entende, a gente fica com uma sensação que não deveria ter dito. Eu digo isso porque eu tô aqui, você está aí. E eu digo, é bem melhor estar aí do que aqui. Porque eu tô aqui assumindo toda essa ideia. Vocês estão de um lado bom, como observadores e ouvintes da vida, da solidão que vem junto com ela. Mas dela a gente já falou. Eu estou com medo, e a sensação de ter medo ela é horrível, porque existe um percurso. E nesse percurso eu tenho sensações. E no final eu tenho medo. E a sensação de ter medo ela é horrível, porque ela me faz ter dor na barriga, roer as unhas e até me esconder. Inclusive, eu me escondo tão bem, mas tão bem, eu mesmo não consigo me achar. Ó! Eu vou tampar a cara, hein? Mas eu só vou contar até o 10, porque eu só sei até o 10. Ninguém nunca me disse o que vem depois. Tá bom? E vocês vão se esconder. Pode ser? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5, 9,75, 9,70. Lá vou eu! Ai, chateei agora. Lá vou eu! E quem não se escondeu, se fudeu. Agora faltam mais dois. Ah lá! Te bati! Falei pra vocês que eu era bom com esconde? Não, João! Por aí não! Por aí eu tenho medo! Quando eu era criança, eu tinha um medo. Hoje eu acho que eu posso ser amigo dele. Eu não sei. Talvez a gente só tenha se apresentado errado. O meu quintal era grande. Quando eu falo grande, eu falo no sentido real da palavra. É escuro e tem mato. Muito mato. Para quem vê de fora, um barraco. Lá no final, tem uma luz
Ela é amarela, forte, parece fogo ou lamparina. O banheiro é ali. Mas a pia é lá atrás, no escuro, do lado dos pés de bananeira. Inclusive, era lá onde chamava o Saci Pererê. Mas ele nunca veio. Só o Piriri mesmo. Depois vocês vão entender do que eu estou falando. Porque as bananeiras, elas não entenderam. Elas morreram. O chão dessa casa era de barro. Por cima tinha um tapete. O ferro dessa porta era um ferro antigo, enferrujado. E no lugar do vidro era toalha de banho. Como dizia Vinícius de Moraes, era uma casa muito engraçada. Não tinha teto. Não tinha nada. Ninguém podia entrar na casa, não. Porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede. Porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi. Porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero. Na Rua dos Bobos, número 0. Teve uma vez que eu fui jantar. Minha mãe pediu para me levar os pratos na pia. Eu vou querer quantos pratos? Eu vou querer garfo ou colher? Eu fiz um suco. É de manga, mas o gosto está de tangerina, mas o cheiro com certeza está de maracujá. Você quer um pouquinho? Foi quando eu senti ele pela primeira vez. Eu senti medo. Eu senti medo do escuro e do silêncio. A impressão que eu tinha era que alguém ou alguma coisa me olhava. Era como se fosse um olho. Um olho muito grande, ele ficava parado sempre no mesmo lugar, me olhando fixadamente. E tudo piorou, porque eu comecei a chorar, e eu chorava, enquanto minha mãe dizia, vira homem! E eu chorava, enquanto ela dizia, vira homem! E eu tentava dizer para ela, mãe, o problema não é levar os pratos na pia, mãe. Enquanto ela dizia, vira homem! Foi assim. Durante anos, entre gritos e medo. Eu ia correndo e eu voltava o mais depressa possível. Até que teve um dia que ele sumiu. Hoje é só fruto das minhas lembranças e agora é de vocês também. Se a gente apaga a luz aqui agora, no começo a gente não vai enxergar nada. A vista aos poucos vai se adaptando. Você começa a ver o escuro como ele realmente é. Sem cor e vazio. Até que teve um dia, eu sentei do lado de Ari. E eu percebi que eu falava mais sobre mim do que sobre ele. Ó, agora eu vou tampar a cara, quer dizer, vocês vão tampar a cara e eu vou me esconder, tudo bem? Mas só vai contar até o 10, porque eu só sei até o 10. Ninguém nunca me disse o que vem depois. Tudo bem? Vocês contam e eu me escondo. Só que vocês têm que fechar os olhos também. Tudo bem? Vamos lá? Beleza. 1, 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
através de uma disciplina que eu fiz aqui na Unirio, com a Tatiana na Atuação 4. Depois eu estudei Manuel de Barros de novo com a Jane, e aí depois eu decidi escrever um pouco sobre isso. Então é um texto que tem um pouco de mim, tem um pouco deles, tem um pouco de tanta gente, e agora tem de vocês também. Olá, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite. Muito obrigada pela presença de todos. Ficamos muito felizes que vocês vieram a essa loucura do dia 20 e teremos no trânsito. Eu vou ler aqui para vocês a ficha técnica. Como vocês conseguem ver, teve muita gente envolvida, muitas mãos passaram por aqui. Então a gente gostaria de agradecer cada um. Eu vou ler um tudão assim, aí depois vocês batem uma palma, pode ser? Pode. Então, beleza. Jane Celeste, nossa orientadora, professora aqui da Unirio. Diego Cândido, direção. Matheus Otávio, nosso roteirista, atuação. Tiago, que está aqui na cenografia. Elisete, figurino. Samanta, produção. Carlinhos, produção. Cadu, produção e mídias. Iluminação, Caio Raioli. Eu vou também falar as pessoas que estão por detrás também de algumas das outras mãos. A gente tem hoje a nossa equipe de captação de vídeo. Aqui está o nosso Dioniso e o Lucas. Tanto o El, que ajudou na montagem de luz, e o querido Paulo Darbeto, que também ajudou na montagem do cenário junto com o Thiago. Eles são pessoas extremamente importantes, então a gente também tem que dar lugar para eles aqui nessa faculdade. Como fazer essa peça? Uma coisa que é a escola de teatro. Então, muito obrigada. Então, Kátia, muito obrigada, figurino. E Clarice também, eu acho que inclusive a Kate, monitora, decorista, está aqui hoje. Gente, só para finalizar, agora prometo o último mesmo, a gente teve para fazer essa peça, né, custou muito, não só do nosso esforço, nosso tempo, mas também do querido bolso. Então, a gente está com o nosso QR Code Pix ali na porta, tá? Tem ali embaixo tem 3, vocês podem, se vocês quiserem muito, né, ajudar um pouquinho, R$2,